O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi o entrevistado da semana no programa Direto ao Ponto da Jovem Pan. O time de jornalistas capitaneado por Augusto Nunes tratou de vários assuntos de sua pasta. Salles foi questionado sobre o regramento da área ambiental no Brasil em relação ao desmatamento. Ele respondeu que o país tem o Código Florestal, a norma ambiental mais severa do mundo. Diz o Código Florestal para a Amazônia, especificamente, que 80% de cada propriedade do bioma deve ser mantido a título de reserva legal. Portanto, os proprietários podem usar 20% das suas propriedades para produzir. O que acontece na prática? Os estados é a quem cabe conceder as licenças para a supressão de vegetação para permitir que o desmatamento seja legal e regular. Acontece que a maioria dos estados tem sistemas falhos ou sistemas que propositalmente não dão a licença. Por conta da burocracia dos estados, segundo o ministro, fomenta o desmatamento. Além disso, também citou a necessidade urgente da regularização fundiária, pois sem a propriedade legalizada não há como atribuir responsabilidades. Ainda sobre isso, o ministro foi questionado sobre regularização ambiental e Fundo Amazônia. Mas o Fundo Amazônia poderia estar sendo usado justamente para dinamizar com tecnologia, com assessoria jurídica, para ajudar a AGU e os órgãos estaduais a agilizar, a facilitar, tramitar mais rapidamente o processo de regularização fundiária, que, como você bem colocou, é pré-condição para a regularização ambiental. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. A questão global também foi abordada. Recentemente, a entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, foi retirada por causa de riscos ambientais. O ministro foi questionado sobre ações para minimizar esses riscos, como o desmatamento. Ele citou pressões de ONGs que militam ideologicamente contra o governo. Se nós tivéssemos conseguido avançar com a regularização fundiária, já teria melhorado o desmatamento da Amazônia. Se nós tivéssemos tido uma estruturação no passado, coisa que estamos fazendo agora, do pagamento de serviços ambientais, já teríamos melhorado. A bioeconomia, nós estamos fazendo muita força para que se atraia empresas para a Amazônia, empresas ligadas à área da bioeconomia, da biodiversidade, produtos compatíveis com a sustentabilidade. Em relação aos Estados Unidos, o ministro disse que há abertura para conversar com o governo Joe Biden sobre qualquer assunto. A Casa Branca informou, inclusive, que as primeiras ações de Biden em relação à proteção da Amazônia serão tratadas com diálogo e diplomacia e não devem envolver sanções contra o Brasil. Ricardo Salles também foi questionado sobre o agronegócio. Ele disse que é preciso apoio do próprio setor. Alguns representantes do agro, principalmente aqui do eixo paulista, os agricultores da Avenida Paulista ou da Faria Lima, precisam parar de entrar nessa onda de falar mal do seu próprio país lá fora. É lamentável que a gente veja algumas lideranças do agro falando mal do próprio agro, ou porque não gostam do Bolsonaro, preferiam outro presidente, ou porque queriam outro ministro de meio ambiente, ou outro ministro da agricultura, ou outro ministro de relações exteriores. Essa é a primeira constatação. A íntegra da entrevista com o ministro Ricardo Salles ao programa Direto ao Ponto está disponível no aplicativo Panflix e também no canal Jovem Pan News no YouTube. E aí, Augusto, quais as impressões depois dessa 1h30 de conversa com o ministro? Olha, eu gostei, ele foi bastante instigado aí a tratar de assuntos delicados e foi muito bem, muito coerente. Muito coerente. E ele tem uma linha muito definida, ele está muito convencido de que está fazendo o trabalho correto, ali vai continuar nessa direção. Não me pareceu nem um pouco inseguro quanto à permanência no cargo. E eu queria que o Zé contasse como é que foi que ele respondeu a pergunta sobre o que significava aquela expressão passar a boiada e tal. Conta aí, Zé. Mais do programa e a audiência em alta deu conta de que realmente foi muito interessante, como os outros também. Eu convido a todos a irem exatamente na página da Jovem Pan e assistir o programa. É a história lá da reunião ministerial, onde ele fala quando todos estavam preocupados com a Covid, que passava a boiada, né? E aí ele explica que, na verdade, ele estava numa luta e está contra a burocracia. E, de certa forma, ele tem razão, porque a burocracia prende obras muito importantes no país.
setores que lidam com o meio ambiente ficavam segurando obras, segurando, não diziam nem que sim, nem que não. Porque quando você responde não, aí as pessoas vão descobrir o porquê do não, vão tentar consertar o projeto, né? Ou desistir do projeto. Agora, ficar 10 anos sem dizer sim, dizer não, é complicado. Então, ele disse que estava em busca de reduzir a burocracia.